O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados que promovem a paz, porque serão chamados de filhos de Deus. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumina. Amém. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Amém. Nada te perturbe, nada te amedronte, tudo passa, paciência tudo alcança. A quem tem Deus nada falta, só Deus basta. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Meus queridos e estimados filhos e filhas, penso eu que todos aqui já estejam cansados de saber e até mesmo de ouvir que pela graça do nosso batismo nós nos tornamos discípulos e discípulas de Jesus. Recebemos o chamado, a vocação à santidade. Santidade, de uma maneira muito simples de compreender, são as atitudes que Jesus teria se estivesse no nosso lugar. E por sermos discípulos de Jesus, devemos nos esforçar em imitar o Mestre. Eu falo isso por qual motivo? Todos nós temos as nossas lutas, os nossos pecados, as nossas misérias, que precisamos batalhar para poder conseguir superá-las e não permitir que elas tenham a última palavra em nossa vida. Eu falo isso por qual motivo? Não existe justificativa para pecado. Não existe justificativa para fazer o mal, independente da situação, independente da circunstância. O que infelizmente nós temos são pessoas, desculpe a expressão,
tentando dar as desculpas mais esfarrapadas possíveis para tentar justificar o seu pecado, para tentar justificar a sua miséria, para tentar justificar o porquê age mal. E aqui, quando nós falamos de uma vida virtuosa para muitos de nós, não é porque falta simplesmente oportunidade, é porque não é prioridade para nós. E uma coisa precisa sempre ficar muito clara: somos nós que mudamos, somos nós que nos transformamos, não Deus. Deus não vai mudar por conta do nosso capricho, Deus não vai fazer vista grossa em relação a situações que nós deveríamos evitar. E aí, por que eu digo tudo isso? As leituras da celebração do dia de hoje é como um indicativo a nós, um indicativo de como que nós devemos agir e proceder, para que Deus possa falar através de nós. Então nós temos a primeira leitura de hoje tirada do livro de Sofonias. E logo no início da leitura se fala dos humildes da terra. Temos vários significados para essa expressão. Dentre os possíveis significados, os humildes da terra aqui é para poder dizer aqueles que se esforçam em fazer a vontade de Deus, se esforçam em cumprir a aliança. E nós só podemos fazer de fato a vontade de Deus se entendermos que somos dependentes dele, se entendemos que nós precisamos de Deus no nosso dia a dia, ainda mais nós cristãos batizados. O grande problema hoje é que as pessoas querem ser autossuficientes, achar que só ela basta e mais ninguém. Quem age dessa maneira, quem age dessa forma, dificilmente vai entender o porquê que nós precisamos de Deus, o porquê que nós somos dependentes de Deus. E para que Deus possa nos ajudar e Deus possa realmente agir através de nós, precisamos também da humildade de reconhecer muitas vezes. Precisamos da humildade de reconhecer muitas vezes os nossos erros, que temos as nossas falhas, para que Deus possa agir em nós. E com todo respeito, eu não sou muito fã daquela expressão que tenta dizer que as coisas que acontecem na nossa vida é por permissão de Deus, que as dificuldades que acontecem na nossa vida é porque Deus quis. Gente, se Deus simplesmente permitisse que coisas ruins acontecessem conosco, Ele ia se contradizer nele mesmo. Deus não seria amor e muito menos chamado de Pai por Jesus Cristo. É que infelizmente as pessoas sempre querem justificar os seus pecados colocando nas costas de Deus. E não é assim que as coisas funcionam. A 99,9% das situações ruins, das nossas dificuldades e nas nossas lutas, não é por permissão de Deus, mas acontece por irresponsabilidade da nossa parte. Acontece porque nós permitimos, acontece porque nós escolhemos mal. Eu não tive escolha. Mentira!
sempre tem uma escolha, mas escolheu mal. Enquanto ser humano e nós cristãos não entendermos isso, não vai acontecer de fato uma transformação e uma conversão verdadeira. E aí, ainda na primeira leitura, os humildes da terra, que são dependentes de Deus, devem praticar a justiça antes da cólera. Aqui, o praticar a justiça, ou ser justo, é dar a cada um aquilo que ele merece, dar a cada um a responsabilidade das suas atitudes, sendo boas ou não. E quando se fala aqui da cólera de Deus, como eu dizia há pouco, é que infelizmente nós erramos, infelizmente nós pecamos, e quando vem o fruto dessa irresponsabilidade, muitos vão falar que é Deus castigando, que Deus está encolerizado, mas na verdade é simplesmente nós colhemos os frutos das nossas atitudes. Mas Padre, Deus não faz, mas a gente não pode aprender com os erros? Sim, podemos, mas para que a gente possa aprender de fato com os nossos erros, precisamos estar arrependidos. E arrependidos porque temos a consciência de que nós fizemos porque nós queríamos, não porque nós fomos forçados, não porque as pessoas nos incitaram, nada disso. E além de reconhecer, olha, eu errei, eu falhei, é necessário reparar o mal. Se não houver algum tipo de reparação, não vai haver aqui um arrependimento sincero, e muito menos agir com justiça. E aí a gente vai querer fazer vista grossa em situações que nós não poderíamos. E quando eu falo vista grossa, o nosso silêncio é a nossa omissão. E aí devo lembrar a todos que omissão é pecado, e é pecado grave, não é pecado venial. E aí então nós temos, dando continuidade, a segunda leitura de hoje, tirada da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. E Paulo, no começo aqui da carta, diz: vocês foram chamados, mas no meio de vós não existe sábio. Aí vem o questionamento: como? Como que numa comunidade que tenha cristãos batizados, que pediram o batismo, não ter pessoas sábias? Sábias aqui, a gente precisa lembrar que entre os dons do Espírito e que nós recebemos, a sabedoria é o maior e o mais exigente, porque é pela sabedoria que nós vamos ter discernimento para agir, discernimento para poder lidar com as situações. Sabedoria é agir e pensar como Deus. Mas infelizmente, se numa comunidade de batizados isso não acontece, como Paulo chama a atenção, tem algo de errado. Não tem algo de errado com Deus, mas tem algo de errado com os discípulos, que não estão de fato comprometidos em fazer a vontade de Deus. Aí, nessa segunda leitura, particularmente, tem uma das frases ou ensinamentos mais bonitos que Deus poderia nos dar, que Deus usa dos fracos para confundir os fortes. Deus usa daquilo que é considerado inútil para poder confundir aqueles que não estão de acordo ou fazendo a sua vontade. E, gente, quando nós falamos dessa situação que Deus usa dos fracos para confundir os fortes, não tem como não citar o que nós temos visto
nas últimas semanas, nos últimos dias, melhor dizendo, do cão Orelha, que foi infelizmente brutalmente assassinado em Praia Grande, ali em Santa Catarina. Ah, padre, já vem o senhor encher a paciência por conta de um cachorro? Lá vem o senhor querer falar desse assunto? Então vai ter que aguentar, porque eu vou falar sim. E eu devo lembrar para aqueles que falam: ah, é só um cachorro, ah, não tem, eram só crianças, adolescentes. Eu devo lembrar todos que Deus, ao criar o ser humano, Ele nos deu a responsabilidade de cuidar da criação, de cuidar do mundo que nós vivemos. E se nós não cuidamos do mundo como nós devemos, com responsabilidade, proteção e discernimento, nós estamos aí cometendo pecado, e pecado grave. Então, assassinar, tirar a vida de um animalzinho, seja o cão Orelha ou qualquer outro, de maneira brutal, como aconteceu, não é pouca coisa e é pecado mortal. Para quem é cristão, eu acho que dizer que uma situação é pecado mortal deve pelo menos dar algum peso na consciência. E quem compactua, que acha que é isso normal, enfim, também está em situação de pecado. Então não é pouca coisa. Aí o que me preocupa e demais são os pais. Gente, eu fui na minha criação, uma das coisas que eu aprendi, que pai e mãe são de fato aqueles que educam, mas educar significa valorizar os acertos, valorizar ali as virtudes, mas também dizer não quando precisa dizer não, chamar a atenção quando precisa chamar a atenção, dar castigo quando precisar ser castigado para poder aprender a lição. Amar requer cuidado, amar requer responsabilidade, não fechar os olhos para os erros que os filhos cometem. O que me preocupa é que hoje tem uma geração que está tendo filhos, mas não tem condição alguma de ser pai e mãe, porque não entendem qual é a sua missão e não vão ser aqueles que vão educar, chamar a atenção quando precisa. Infelizmente, se alguém tem algum desvio de conduta ou até mesmo desvio de caráter e não entende isso, vai passar isso adiante como se não tivesse problema. Eu posso fazer o que eu bem quiser na vida dos outros, prejudicar o que for, porque para mim está tudo bem, então não me interessa. E aí, não venham com mas eram só 4 adolescentes. Eram 4 adolescentes que sabiam muito bem o que estavam fazendo. Eram 4 adolescentes que sabiam muito bem a atrocidade que estavam fazendo. E você que acha isso normal, ou que não é para tanto estardalhaço, depois, daqui a alguns anos, 10, 15 anos, não me venha reclamar na confissão, não me venha choramingar na confissão, porque sua filha está sendo agredida, porque o seu filho está sendo assediado no trabalho, porque um parente seu está sendo maltratado por adolescentes que não tiveram limite quando precisaram e levaram isso para a vida adulta. É sério, não é brincadeira isso daqui. E o que eu mais me pesa no coração, quando eu vi toda essa situação, é o sentimento de impotência. É o sentimento de que eu digo,
É como se eu tivesse falhado. Falei como cristão, falei como padre, para poder chegar numa situação dessa. E a gente nem perceber, só quando a coisa realmente estoura dessa maneira. Gente, daqui a alguns instantes, nós meditamos a palavra de Deus, daqui a pouco a gente vai para o altar. A gente vai para o altar e vai receber o Senhor da vida na comunhão eucarística. Deus que deu a vida, Deus que se importou, Deus que amou. Mesmo você que não possa comungar, você comunga espiritualmente. Se aproximar do altar do Deus da vida é seguir os seus passos. Amar com verdadeira caridade, como nós escutamos na oração da coleta, na oração do dia. E se faltou caridade, se faltou amor, se faltou empatia com o ser humano ou com a criação, é um dos piores pecados que possa existir. É um dos piores pecados que um ser humano pode cometer. Aí vem o pessoal assim: ah, padre, pecado, eu estou confessando, estou indo para a masturbação, traí meu esposo ou minha esposa, tive relação sexual antes do casamento, enfim. Aí a pessoa vem para a confissão só achando que isso é pecado, ou que isso é pecado normal. Mas não cuidar do pobre quando precisar, não estender a mão, é pecado mortal também. Não ter empatia com seu semelhante é pecado mortal também. Agir de maneira corrupta no trabalho é pecado também. Maltratar um animal é pecado também, pecado mortal também. Então, nós como cristãos precisamos ver aonde que nós estamos falhando, porque a caridade, o amor, o estender a mão está ficando de lado. E se nós como cristãos esquecermos disso, fechemos todas as nossas igrejas porque não tem mais jeito. Não tem mais por que batizar, não tem mais por que participar da missa, não tem mais por que confessar, não tem mais por que ser ordenado. Se a gente falhar e achar que a caridade, a empatia, amor ao semelhante é algo que vai ficar em segundo lugar, vai ficar em segundo plano. Aí nós temos o Evangelho da celebração, que conclui toda essa nossa reflexão. O Evangelho mostra Jesus subindo ao monte. Eu devo lembrar que o monte, a montanha, dentro da nossa tradição religiosa, é o local do encontro com Deus. E Jesus sobe a montanha e começa a ensinar os seus discípulos. O próprio Deus está ensinando os seus discípulos. E as bem-aventuranças que nós temos aqui nada mais é do que uma forma de dar sentido à nossa vida, de dar um porquê que nós seguimos a Deus, de dar um porquê de que nós somos cristãos. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, porque serão chamados de filhos de Deus, porque alcançarão misericórdia, porque possuirão a terra. É Deus nos dando um incentivo para dizer: continue, seja firme, siga adiante, não desanime. No fim de tudo, você vai ver o quão vale a pena. Mas nós precisamos abrir o nosso coração e permitir que Deus haja em nós. E mais do que isso, parar de fazer vista grossa quando nós vemos situações de pecado, querendo falar muito mais alto do que a caridade. Eu sei que muitos estão querendo fazer justiça
com as próprias mãos, no caso do cão-orelha. Mas se a gente fizer isso, nós seremos tão iguais quanto aqueles 4 adolescentes. Nós estaremos cometendo a mesma situação que aqueles 4 adolescentes fizeram. Nós, como cristãos, precisamos ser melhores do que isso. Nós, como cristãos, não é abaixar a cabeça, que sejam responsabilizados pelos seus atos, e clamar e lutar por isso, aí não é pecado, mas a indignação que acredito eu que muitos estão tendo. Então, que o fazer a vontade de Deus aqui nessa terra, o porquê de sermos cristãos, possa cair no nosso coração, como um dia estaremos no céu. Estaremos no céu sendo acolhidos por Jesus, e podem ter certeza que quando morrermos, Jesus vai olhar para nós e vai dizer: o quanto você amou, o quanto você ajudou, o quanto você perdoou, o quanto você teve empatia, o quanto você teve a capacidade de estender a mão. Qual seria a nossa resposta, ou quais seriam as nossas respostas? Deus ia ver o nosso esforço ou a nossa omissão, como nós temos visto e muito nos últimos tempos? Que nesta Santíssima Eucaristia, voltando mais uma vez o coração a Deus e a sua graça, que Deus esteja junto de cada um de nós, que a nossa conversão seja sincera, que nós sejamos reconhecidos pela caridade, pelo amor e a capacidade de estender a mão, e que clamemos sim por justiça, que cada um receba aquilo que merece pelas suas atitudes. Se não quer colher mal, então não plante mal. Se quer colher bem, então plante bem, para que realmente nós possamos viver de acordo com os valores do reino e do Evangelho que nós acreditamos. No instante de silêncio, ainda sentados, meditemos sobre a palavra de Deus e que ela dê seus frutos na vida de cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.